Olá, olá pessoal, estamos de volta. Eu me chamo Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de pesquisa, leitura sobre história do Espírito Santo, história do Brasil, e a gente está sempre buscando aqui coisas bacanas, legais, diferentes, sobre personagens importantes ou anônimos, gente que no seu dia a dia fez a história do Brasil nesses 500 anos, né? E a minha fonte de pesquisa é sempre a Biblioteca Nacional, né? Que, aliás, né, é uma biblioteca digitalizada maravilhosa, incrível. É claro que tem muita digitalização lá que foi feita nos anos 90, 2000, com uma qualidade muito ruim, né? Muita coisa colorida ficou preto e branco, aí até você refazer com essa nova tecnologia de escaneamento e tudo de hoje em dia, né? Com inteligência artificial, isso é um trabalho incrível, né? Dificílimo de se fazer. Mas, né, a gente vai estudando e pesquisando do jeito que dá. Não só a Biblioteca Nacional, mas também as bibliotecas públicas, né? E arquivos públicos que tem no Brasil inteiro. Tem os arquivos das universidades federais, das universidades estaduais, das municipais e os arquivos públicos das prefeituras e também dos governos estaduais, né? Como tem aqui nosso arquivo público do estado, a biblioteca pública da prefeitura, né? E a gente está sempre buscando. E eu encontro muita coisa na Bahia, em Minas, no Rio de Janeiro, que é onde há mais informações sobre a capitania do Espírito Santo, a província do Espírito Santo, né? É onde a gente encontra esses dados mais antigos. Assim, na Biblioteca Nacional a gente encontra muito mais coisa, né? Inclusive as revistas digitalizadas, fotografias, mapas e tudo, né? E eu já tinha feito um vídeo para falar dos bondes de Vitória, né? Das linhas de bonde. Aí eu falei sobre o livro do Coronel Morrison, que é um livro dos bondes do Brasil, e tem um capítulo só para falar sobre o Espírito Santo, sobre Vila Velha e Vitória, né? E hoje eu vou falar sobre esse trecho, que é o trecho que ligava o Forte São João até a Praia do Suá, né? Passando ali pela Chácara Azevedo, entrando ali pelas ilhas de Santa Maria, ilha de Monte Belo, passando pela ilha de Bento Ferreira, até chegar à Praia do Suá. Houve um grande aterro ali já naquele período, né? Mas não é do lado do mar, né? Você ia ali pelas escarpas, né? Pela ladeira do Pernambuco, aqui atrás de mim, né? Passando pela Rua do Rosário, ladeira do Pernambuco, até chegar no Forte São João. Chácara Azevedo, descer pelo Forte São João, chegar no cruzamento, para dali chegar no bairro Bomba até a Praia de Suá. Então era confuso, né? Não é como é hoje. A linha não é a mesma de hoje. Então você tem que ver um mapa para poder entender como é que a gente chegava até lá, né? Mas falando então da Praia do Suá, gente, da inauguração do Suá, que deixa eu ver. Ó, aqui tem umas fotos. Ó. Esse é um banquete que foi. Banquete não, perdão, não foi um banquete, foi um lanche. Isso não é banquete, desculpem. Banquetes era lá no Palácio Anchieta, no Hotel Majestic. Aí é um lanche que foi oferecido ali de manhã cedo pelos integrantes do governo do estado. E que nessa época quem comandava a administração da prefeitura era o governador. Não tinha prefeito, mas o prefeito não apitava P nenhuma, né? Apitava nada. Quem mandava era o governador mesmo. E o governador nessa época era o Jerônimo Monteiro, né? Então, os jornais falam o seguinte: efetuou-se ontem com H a inauguração e a entrega do trecho do tráfego da linha de bondes do cruzamento até o Suá. O cruzamento é lá na Jucutuquara, né? Na extensão de 1,5 km. É mais, hein? É mais do que isso, hein? Então, a 1h45 da tarde, partiu do Cais do Imperador, em frente ao Palácio Anchieta, né, o carro especial número 9, conduzindo o presidente Jerônimo Monteiro, o doutor Carlos Gonçalves, que era o chefe de polícia, o doutor Araújo Aguirre, que era o diretor de obras do governo, o irmão do presidente, o Bernardino, perdão, o oficial de gabinete do presidente, que era o Bernardino Alves, o capitão Hortêncio Coutinho, que era ajudante de ordens, antigamente é isso, ajudante de ordens e tal. Doutor José Batalha, que era o procurador-geral do Estado, doutor Olímpio Lírio,
que era um inspetor da higiene do Estado, Major Vitor de Oliveira, delegado da Polícia da Capital, Dr. Afonso Lírio, Cirilino Simões, gerentes do Carril do Suá, que era a empresa que tocou essa obra, né? E depois teve a concessão para poder usufruir, né? Cirilo Tovar, Rufino Azevedo e Antenor Maciel, pelo jornal O Comércio, né? A esse carro seguia o carro número 10, né? As autoridades foram no carro número 9. Aí no carro número 10, aí é a festa, aí você vê o morro aqui, que é o Morro do Jesus de Nazaré, exatamente na Praia do Suá, né? Aí seguiu o carro número 10, levando a banda musical da polícia. Imagina. Imagina essa carreata aí, com a banda tocando atrás. Jesus. No trajeto do ponto de partida ao cruzamento, foram consumidos 21 minutos. Então, 21 minutos do Forte São João até o cruzamento. Daí saímos às 2h06 da tarde e chegamos ao Suá às 2h22. Então demorou mais uns 20 minutos para chegar, né? Grande concorrência popular prestava animação e alegria àquele sítio, né? Lá na Praia do Suá. Antigamente o local, assim, vou lá no... Você vai lá naquele sítio, não era um sítio como a gente imagina hoje. Sítio é um local, né? Onde infatigável cidadão havia instalado um espaçoso e confortável pavilhão com sortido botequim, tendo anexo um carramanchão, do jeito que fala aqui, coberto de palhas secas e espalhados pelas adjacências aqui e ali, várias outras palhoças em estilo japonês, aparelhados de bancos e mesas para palestras e libações. Legal, né, o texto, né? É o texto da época, esse é um texto de 1911, tá? Aí, lá na grimpa da Alterosa, havia lá uma atalaia, né, que tremulava, agitada, essa atalaia lá em cima, como se fosse uma biruta, né, que deve ser, claro, no Morro do Suá, né, que ali é frequente o pavilhão auriverde, lá em cima do morro, né, a bandeira do Brasil, enquanto que por toda a extensão da área estendiam-se em filas bandeirolas multicores que davam festivo aspecto ao arrabalde do Suá, já tão pitoresco e tão aprazível pelas suas naturais condições de beleza e salubridade. Então o pessoal ia lá para tomar banho, tá? Era uma praia de banho, porque você não podia tomar banho em outra praia mais próxima, senão na Praia do Suá. Era uma praia de banho. Era limpíssima, né? Porque no Porto não tinha como tomar banho no Porto. Nem em Santo Antônio, por conta do manguezal. Então a única praia de Vitória aberta para banho era a Praia do Suá. Camburi as pessoas não iam de jeito nenhum. Primeiro porque era longe, não tinha estrada direito e era perigosíssima a praia de Camburi naquela época. Era aquela tipo Praia da Costa, funda, né, aquela areia pouquinho assim, de repente, pum, afunda. Muita gente morreu afogada lá. Lembrando que antigamente as pessoas não sabiam nadar. Não era costume, ninguém ia para a praia no final do século XIX. Era raro e ninguém sabia nadar. Especialmente o pessoal que vivia na cidade. O pessoal do interior sabia nadar por causa de rio, mas nadar no mar era muito diferente. A gente vê canoeiro, catraeiro, pescador morrendo afogado aqui dentro da Baía de Vitória. Porque não sabiam nadar. Incrível, né? Então, chegando lá, esses dois carros, o carro 9 levando Jerônimo Monteiro e as autoridades, e o carro 10 levando a banda de música, né, que transitou pela linha entre elas, formada pelo rapazio alegre e distinto dos nossos clubes de regatas. Aí foi o pessoal do Saldanha e do Álvares Cabral, né? Foi todo mundo pra lá. Tem foto, quer ver? Tem foto aqui, ó. Aqui é a turma do Saldanha da Gama, que foi pra lá prestigiar a inauguração do bonde elétrico do Ferro Carril do Suá. Aí tá falando aqui que o capitão Antônio Rosa, que proporcionou descanso lá no tal carramanchão, fazendo-lhe servir dentro em pouco um excelente lunch. Era um lanche, era um piquenique, digamos, né? Era um piquenique, gente. É isso aí. Foi uma festa. A cidade parou, gente. Era uma coisa importante pra cacete. Seria o equivalente hoje a gente ver inaugurar aí um trem de superfície, por exemplo. Né? Ia parar a cidade, todo mundo ia querer ver, né? Claro, para. Como foi a inauguração da terceira ponte, por exemplo? Parou todo mundo. Eu fui lá no primeiro dia, na primeira noite,
Eu levei a filmadora e filmei a ida e a volta para Vila Velha em 1989. Tá no YouTube essa filmagem. Então a cidade parou, era uma festa mesmo. O ilustre profissional, alongando-se então em considerações sobre a convivência do prosseguimento da linha até a Ponte da Passagem, então tinha duas linhas. Uma seguiria para a Ponte da Passagem, indo para a Serra, e a outra linha seguiria para a Praia Comprida. Mais duas vertentes, duas vias, né, separadas. Recordou o esforço e a tenacidade do iniciador desse melhoramento, o coronel Aristides Navarro, terminando por brindar a felicidade pessoal do doutor presidente do Estado, Jerônimo Monteiro. Né? Sucedeu a ele a palavra o engenheiro Arthur Thompson, doutor Thompson, famoso, né, da rua lá da Vila Rubim, doutor Correia, Arthur Correia Thompson, que era chefe da engenharia do Porto na época, né, que começou por declarar, aí foi discursos, né, sobe em cima de um caixote, senhoras e senhores e tal, e faz aquele discursinho de antigamente, né, falando aquelas palavras difíceis. Eu lembro daquele professor Astomar, né, da novela Tieta, né, que subia num banco da praça e ficava falando aquelas palavras que ninguém entendia porra nenhuma. Alá Rui Barbosa e Machado de Assis e Olavo Bilac, né? Aí houve esses discursos todos, né? E sucedeu então a palavra do doutor Arthur Thompson, né? Depois que falou o doutor Araújo Aguirre, que era o secretário de obras, né? E deixa eu ver quem mais falou. Isso aqui eu tinha que botar na inteligência artificial para ele já sair detalhando todo mundo que falou, todo mundo que não falou. Usou em seguida a palavra, depois do Dr. Thompson, falou o presidente Jerônimo Monteiro, que iniciou seu discurso justificando o ilustre auxiliar da sua administração, Dr. Araújo Aguirre, da acusação que lhe fora feita de falta de convite, explicando o critério que presidiu à expedição desses em número demasiado limitado, pela impossibilidade de todos contemplar com a distinção e dificuldade de, em tal caso, estabelecer preferências e seleções. Então, teve gente que reclamou que não foi convidado para o evento. Não tinha como, né? O bonde não podia suportar 50 pessoas. Não ia dar problema, né? Então, o presidente do estado não convidou todo mundo e teve que fazer escusas ali, né? Nesse piquenique na Praia do Suá, se desculpou porque não pôde convidar todo mundo. Aí teve gente que foi de cavalo, né? De charrete, porque realmente, porra, é foda, né? O cara não convidou. E aqui é o entroncamento lá do cruzamento, gente. Chegando aqui no cruzamento, tá vendo? Aqui é do Forte São João até o cruzamento. Aqui é o cruzamento, por isso que é o nome, é o cruzamento aqui. E dali vai pra cá, vai pra Praia do Suá, né? Em Jucutuquara. Aqui é passando pelo Forte São João, tá vendo? Mas essa foto não é uma foto dos anos 10, não, tá? É que já é uma foto mais atual. Só para vocês entenderem que aqui já é onde está hoje o bairro Forte São João, onde está hoje o Colégio Estadual, né? Então esse era o caminho. E aqui vinha, né, trilhando pela tal Avenida Vitória, que ainda não existia nessa época, né? E aí segue, ó, e vai embora, seguindo até chegar lá na Praia do Suá. Aí o Jerônimo Monteiro se desculpou, né? E terminou saudando o doutor Antônio Aguirre, né? Que foi uma obra, né, muito importante para o desenvolvimento da cidade, o tráfego da cidade, né? De pessoas e de mercadorias e tudo, né? Cartas também, os carteiros, né? E tudo. E aí, a partir dali se abriu uma nova, um novo tipo de serviço, né? De coletor, de mecânico, do pessoal que fazia a limpeza dos trilhos, da parte elétrica que tinha manutenção, condutores, cobradores, tudo isso, né, abriu. Ainda em breves palavras, o Jerônimo Monteiro, o ilustre chefe do Estado, brindou ao povo, a quem agradeceu a saudação que lhe fora feita através do Dr. Arthur Thompson, que era o chefe do Porto na época, né? Chefe das obras do Porto. Cadê? Deixa eu ver a foto aqui que tem o Jerônimo. É nessa foto aqui que você vê. O Jerônimo Monteiro estava sempre com a sombrinha, né? Sempre com guarda-sol. Dr. Thompson está aqui em algum lugar, eu não encontrei nenhuma foto dele, né? E outras autoridades. Essa foto, se a gente conseguisse essa foto original, ia ser maravilhoso, né? Para identificar bem as pessoas, né?
Aí, às 3h15 da tarde, lembrando que essa inauguração aconteceu na parte da tarde, né? Às 3h15 da tarde saiu do SUA, então, um carro especial com o presidente, sua comitiva, junto com a banda que vinha no outro carro, o carro 9 e o carro 10, que vinha a banda da polícia atrás tocando, uma fanfarra maravilhosa. Passamos no cruzamento às 3h27 da tarde, no Forte São João às 3h37 e desembarcamos no Cais do Imperador às 3h55 da tarde. Então foi um passeio assim de umas 3h30 mais ou menos, entre 1 e pouco da tarde, quando saiu o carro número 9 para essa inauguração, tá aqui no texto, né? Cadê? A 1h45. Eles saíram 1h45 da tarde do Cais do Imperador, em frente à escadaria do Palácio Anchieta, né? A antiga escadaria do Colégio São Tiago, e voltaram às 3h55 da tarde. Após a passagem do carro especial do presidente com a comitiva, partiu do Forte até o SUA, a elegante comitiva, locomotiva da empresa. Aí entrou uma locomotiva na parada, levando a reboque os bondes número 4 e número 7, que estavam completamente cheios, aí já eram populares, né? Aí já era gente comum que foi, né? O material rodante da empresa para o serviço de passageiros foi insuficiente para acudir ontem às necessidades do transporte das pessoas que durante todo o dia e toda a noite visitaram o SUA. Tinha gente que nunca tinha ido ao SUA, você acredita? Eu trabalhei na Rádio Cidade em Vila Velha, na Prainha, nos anos 80. Nós inauguramos a rádio lá em 1986, em frente ao Colégio São José. Eu conheci uma senhorinha que morava lá na rua Luciano das Neves, que nunca havia pisado em Vitória. Ela devia ter uns 80 anos na época, essa senhorinha. Eu sempre gostei de conversar com gente mais idosa, né? Sempre tive muita afinidade com gente idosa, com os velhos, né? E eu conversava com essa senhorinha, que ficava na varanda da casa dela, de vez em quando ficava na Luciano das Neves, um casarão antigo, ficava na janela, tipo aquelas senhorinhas da janela, que ficam ali, de manhã e de tardinha, e ela nunca tinha vindo a Vitória. Então eu tenho certeza que teve gente que acorreu ao bonde elétrico até o SUA, porque nunca tinha ido lá na Praia do SUA. Tenho certeza disso, né? Era muito comum isso, né? Então, o bonde 9 e o bonde 10 saíram com a banda e com o governador e a comitiva, o presidente Jerônimo Monteiro e a comitiva. E os carros números 4 e 7 que saíram com o povão todo, né? Puxado a locomotiva, porque não tinha como puxar no elétrico, porque não ia dar, não ia aguentar por tanto de gente, né? E acabou que, como eles usam o verbo acudir seria não deu conta das necessidades, né? Não, foi insuficiente para acudir essa população toda que foi lá andar no bondinho, né? No SUA, onde se achavam quando ali chegou o carro inaugural da linha, incorporaram-se à comitiva, tendo com ela regressado os senhores, o ministro Getúlio Serrano, o coronel Antônio Rios, Nestor Gomes, e depois, né, também foi presidente do Estado, o coronel Augusto Calmon, e o doutor Arthur Thompson. Ele ficou lá, ele não veio com a comitiva e voltou depois, né? Os senhores Casimiro Guimarães e Silvério Ribeiro tiveram diversas vistas fotográficas do pitoresco arrabalde do SUA, no momento em que nele esteve o presidente. São essas fotos que vocês estão vendo aí, que foram tiradas então por Casimiro Guimarães e Silvério Ribeiro. Essas fotos originais eu nunca as encontrei, gente, uma pena, né? Aí tem outras coisas aqui interessantes, né? Nos jornais já estavam anunciando que terá lugar hoje, no Jornal da Manhã, a 1h da tarde, inauguração oficial do primeiro trecho da linha de bondes do Ferro Carril. Os carros partirão a 12h30 da tarde do Cais do Imperador, mas saiu a 1h45. Então houve um atraso, né? Nesse trecho que foi inaugurado, então, no dia 14... Não, foi em 1902, dia 14 de fevereiro, né? Então é isso aí, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal falando dessas histórias extraordinárias desse povo que ia para a Praia do SUA a pé ou a cavalo no século XIX. Depois, no iníciozinho do século XX, há esses bondes chamados mule cars, que são bondes puxados a burro, né?
e posteriormente no bonde elétrico, né? Então, é isso aí, gente. Essas são fotografias tiradas na época lá, né? Aí, assim era a Praia do Suá, gente, tá vendo? Assim era a Praia do Suá, nessa época aí, no iniciozinho do século XX, né? E a gente vai vendo essas fotos incríveis, né? Inclusive com remadores que saíram do Saldanha com seus barcos pelo mar, né? Pela Bahia aqui, até chegar lá, acompanhando essa comitiva que foi de bonde, enquanto os remadores foram com os seus esquifes, seus barcos pelo mar. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajás. E chegamos ao final. Opa, desculpem, mais um vídeo aqui do nosso canal para tratar sobre esse assunto que é importantíssimo, que tem a ver com locomoção, né? Com conforto e locomoção das pessoas pelos arrabaldes da cidade, entre Santo Antônio e a Praia Comprida. Eu vou abrir uma playlist aqui no canal só para falar sobre bondes, né? E sobre essas empresas particulares que, junto com os governos o governo do estado que cedia essas concessões, né? Entregava essas comissões para os particulares fazerem essas obras, né? De pavimentação, enrocamento e, né? Essa pavimentação aí, macadamização e colocação dos dormentes e trilhos e a gerência de toda essa estrutura, que para a época foi uma estrutura bastante importante, grande, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Então valeu, gente. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Se puder, curte, compartilha, comenta. Deixa um like, pode deixar um dislike, não tem problema, desde que você comente alguma coisa, sugerindo, né, para a gente pesquisar alguma coisa. De vez em quando alguém comenta, alguém sugere alguma pauta, digamos assim. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.